Olá, queridos, eu sou Mila Souza, esse é o canal Luz e a mensagem é para Áries. Bom dia, você ariano, inscrito aqui no canal. Quero convidar, se você ainda não é inscrito por aqui, para vir se inscrever, deixar seu like, ativar o sino das notificações e nos ajudar. Vale a pena lembrar que a mensagem é no sentido geral, não vai alcançar o momento de todo mundo, é necessário sabedoria. Caso necessite de uma leitura pessoal, na descrição do vídeo, você encontrará aí o meu contato. Ok, queridos? Iremos para a mensagem de hoje. Então, arianos, eu vejo uma luta muito grande, aonde tu busca melhorias, aonde tu tem se esforçado, mas é como se fosse um círculo que tu roda e tu não consegue sair do lugar. Muitos trazem heranças malditas de família. Vocês já viram falar sobre isso? Existe muito. Quantas das vezes herdamos herança maldita de família? Porque assim, eu vou explicar um pouco mais para vocês como que é esse negócio de herança familiar. Através dos nossos atos, nós conseguimos alcançar, abençoar gerações. Mas através dos nossos atos, nós também conseguimos abençoar, amaldiçoar gerações. E muitas das vezes há espíritos, pessoas que já nascem sobre maldição familiar. E aí tu vê uma escassez muito grande, pode atingir ali, pode atingir todas as áreas da vida, mas às vezes atinge o financeiro, o amoroso. E aí você fica, e muitos aqui estão sendo vítimas de maldição familiar. Onde tu busca uma saída, tu tenta, mas é como se tu não conseguisse. Eu vejo uma caminhada longa, a sensação que tu tem é que você rema contra a maré. Todo o teu esforço tem sido em vão, tu não consegue chegar no teu objetivo. Pode ser na área sentimental, mas pode ser também no teu amoroso, tá? E é alguma coisa que tu traz ali, e muitos precisam de uma limpeza espiritual. Entende? É mais ou menos por aí. Eu vejo a busca por paz, por tranquilidade. Há feridas na tua alma, coisas que tu não sabe lidar. Tu tem uma certa dificuldade de lembrar do teu passado. Tu sentiu num lar que tu não foi desejado. Tu paga um preço muito alto. Aí tu diz assim, Mila, eu nem pedi para vir para nascer. Pediu. Sabia que a gente pede? Porque assim, no plano espiritual, no plano espiritual, o número de desencarnados é maior do que o número de pessoas que estão no planeta Terra, encarnados. E todo espírito que vai para o plano espiritual, ele tem uma necessidade de se movimentar, fazer diferente, de evoluir, porque temos grau de evolução diferente. Vocês já viram assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de grau de evolução. Tem pessoas que é bem pacientes, não é? Assim, é paciente, é tranquilo. Tem pessoas que é muito impaciente. Isso faz parte do grau evolutivo daquela pessoa. Tem pessoas que são bondosas de coração, tem pessoas que... Entende? Então, assim, há uma diferença de um espírito para o outro. E no plano espiritual, o número de desencarnados é maior. E quando a gente está no plano espiritual, há é como se fosse uma programação pré-reencarnatória, onde tu escolhe a família que tu nasceu e tu escolhe ali, tu sabe mais ou menos o que tu vem fazer, de onde tu vai nascer, quem serão os teus irmãos. Há toda uma combinação. E muitas das vezes a gente se perde ao meio do caminho dessa missão. Ao invés de a gente corrigir erros, a gente faz é piorar a situação. Tu tá entendendo mais ou menos o que eu tô te dizendo? Então é mais ou menos por aí. Então assim, eu vejo aqui, Áries, que tu tem passado, tu tem enfrentado, e muitas das vezes, porque assim, quantas das vezes mães dão a luz a alguém que ela não planejou? Tipo assim, tem uma gravidez, mas eu não desejei aquela gravidez e não consegue amar aquele filho. E Ares sente esse sentimento de rejeição desde o ventre da sua mãe. Ares teve uma certa dificuldade na sua infância
aqui de se adaptar, é como se tu não entendesse muito bem a tua vida. Entende? Eu vejo aqui algo que não funciona, algo disfuncional na tua infância e que causou feridas incalculáveis e que tu precisa se libertar dessas feridas para que Deus aqui, ó, te liberte dessa maldição familiar, para que Deus quebre, para que Deus precisa liberar o perdão sobre as pessoas que não te acolheram, não te amaram. E enquanto tu cultivar essa raiva, enquanto tu não conseguir liberar o perdão, aí você vira para mim e diz: Mila, eu não consigo. Essas pessoas que me feriram, essas pessoas que me traíram na época que eu era criança ou até o dia de hoje não merecem o meu perdão. Eu também concordo plenamente, mas tu mereces se liberar. E a partir do momento que eu não libero essa pessoa desse sentimento de ódio, de raiva, de rancor, fica eu e ela presa ali. E as coisas não vão fluir. E hoje, a mensagem de hoje é a necessidade, você tem que aprender a perdoar. E nada, se estamos aqui, somos espíritos devedores. A gente só passa pelaquilo que temos que passar. Por que eu sei disso? Porque Deus, ele não é injusto. E Deus, ele não nos prova além de nossas forças. E Deus só permite aquela aprovação de acordo com a nossa necessidade. Precisamos, querido, passar por essas situações. E muitas das vezes a gente se vitimiza diante dessas situações. Ah, mas eu conheço muita gente vítimas aí de si mesmo. Diz assim: ah, mas eu tenho uma infância difícil desde eu nasci, entende? E aí fica se lastimando a vida toda. Eu acho que Deus olha para essa pessoa e eu até se cansa. Então, só para tu entender um pouquinho da tua trajetória, tu precisava passar pelo que tu passou. Eu tenho certeza que tu passou te transformou em uma pessoa mais forte. Agora o esforço é outro, porque lá no passado o esforço era para sobreviver. Tu atravessou, Deus te deu vitória. Ainda que tu tenha morado na casa de um, na casa de outro, morou numa casa onde tu não se sentiu acolhido, não se sentiu amado, a mãe tratava melhor o outro, nunca demonstrou, sempre te julgou. Tu não é vítima. Tu tinha que passar por isso. A mensagem de hoje, a história é outra. Tu precisa liberar o perdão, porque tu passou pelo que tu tinha que passar. E se tu está aqui, o teu espírito tem uma necessidade de se movimentar. E se teu espírito tem uma necessidade de se movimentar, isso se chama evolução. Tu tem uma necessidade de evoluir. Tu está numa fase de evolução e tu vai conseguir evoluir. Um dia desses a gente estava estudando, é sobre um planeta que ele foi, não sei se vocês já viram falar, sobre um planeta chamado Capela. Esse planeta, espíritos foram expulsos de lá. Eu digo: ah, pronto, já sei de onde que eu sou. Porque não é possível, gente. Tem gente que carrega uma cruz mais pesada que as outras. Tem gente que traz na... É complicado. Então, assim, queridos, vamos buscar ser firme e forte, parar de nos vitimizar. Vamos liberar o perdão hoje, independente da situação. Não perdoar de maneira ilusória. Ah, eu te perdoo, mas eu não quero mais você perto de mim. Isso não é perdão. Você já pensou se... E outra coisa, a Bíblia diz que quem não libera o perdão diante do seu irmão não merece o perdão de Deus, não é digno do perdão de Deus. Enquanto tu guardar essa mágoa, esse rancor, ou você perdoar de uma maneira falsa, Deus, ele não vai te perdoar. Deus vai se mostrar distante de você, porque se Deus não te perdoa, ele não está perto. Então, é necessário hoje, Ares, liberar o perdão. Eu quero te lembrar que tu também não é perfeito. Você traz na tua essência a imperfeição. Somos seres imperfeitos. Mas às vezes a gente esquece disso. A gente quer que o outro seja perfeito, que o outro, né? E não é por aí. Amigos são poucos, eu sei, poucos. Mas olha só, o que Deus não deu, o que Deus não permitiu tu ter de um lado, Deus colocou anjos do outro para te auxiliar. E nem todos tiveram a sorte que tu teve.
Então, o momento é de reflexão, precisamos evoluir, precisamos crescer espiritualmente. E esses sentimentos têm vidas aqui que não conseguem seguir. Eu conheço pessoas que têm 10 cursos, mas vive pior do que quem não tem nenhuma faculdade. Eu conheço pessoas que têm 3 faculdades e não conseguem sair do lugar. Estuda, morre na praia. Então, aí se você for analisar a vida daquela pessoa, conversar com aquela pessoa, você percebe que aquela pessoa ela vive sob maldição. Entende? Tua mãe falhou, teu pai falhou, teu irmão falhou, querido, eles são humanos. Quem sabe a tua mãe aqui, essa pessoa tão importante na tua vida falhou. Talvez se fosse hoje ela não faria o mesmo, porque o tempo muda o nosso mental. Quem aqui não mudou com o tempo? Eu acredito que todos mudam com o tempo, ou de um jeito ou de outro mudam. Então, talvez foi até aqui de uma maneira inconsciente que alguém te causou uma ferida tão grande. E a gente só, vocês sabiam também, não sei se tu conhece a oração do Ho'oponopono. Lá na oração do Ho'oponopono diz assim, as pessoas só me devolvem aquilo que eu fiz também de uma maneira em alguma vida passada. Então nada é de graça, tudo está interligado. O plano espiritual ele é muito preciso. Aqui não tem vítima. Eu acredito que aqui todos nós, ninguém aqui é vítima. Somos espíritos devedores. Devemos algo e precisamos ajustar. E vamos começar a ajustar nossas vidas liberando o perdão. Porque enquanto tu não tiver preso nesses sentimentos, tu não vai prosperar, tu não vai ser feliz no amoroso, e enfim, vai ser tudo, tu vai colocar tudo na mesma panela ali e vai dar uma coisa ruim. Então, a mensagem de hoje, amados, é para que tu libere perdão. Vamos ler Jeremias 29:11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Querido, não perca tempo. Comece a trabalhar isso em você. Eu mesmo, Mila, tinha uma carga muito pesada sobre os meus ombros. Eu sou ascendente em Áries. E eu acredito que, conhecendo os signos da maneira um pouquinho que eu conheço, Áries é o signo que mais traz essa bagagem emocional. São espíritos que têm dificuldade de liberar o perdão. Hoje eu tenho trabalhado isso em mim. É fácil? Não, liberar o perdão é algo muito difícil. Mas Deus tem me ajudado e eu tenho deixado cargas emocionais. Hoje eu dou o direito das pessoas ser como são. E eu é que tenho que buscar melhorar. Entende? Eu tenho que fazer a minha parte. Se tu falhou comigo, a dívida está com você, não comigo. E a dívida é ruim para quem deve, porque uma hora a conta chega. Entende? Então, assim, eu trazia na minha essência todas essas bagagens emocionais aí. Família, mãe, irmãos. Era um peso grande. Quando eu começo a olhar, eu digo, meu Deus, eu preciso me liberar disso. E eu começo a trabalhar, a me limpar. Porque a gente, o corpo da gente é a morada do espírito. E tem gente que vive uma vida toda só armazenando sentimentos ruins. E ali fica um lugar inabitável. É como a minha casa. Então, assim, a nossa casa a gente não tem que estar recolhendo lixo, lavando roupa suja, limpando o chão, lavando... Não tem que estar... A mesma coisa é o corpo espiritual. Porque se tu não faz essas tarefas diárias, a tua casa vai ficar um lugar inabitável, ceboso. E eu quero te dizer que assim também é a nossa casa espiritual. Entende? Eu preciso todos os dias me limpar. Por exemplo, chegou o final do dia, poxa, fulano hoje não foi legal comigo. Mas tá, deixa pra lá, né? Deus vai me ajudar e eu vou conseguir administrar isso bem. Nossa, eu passei uma dificuldade. Então, é como eu acabei de te dizer, a dívida é ruim para quem deve. Eu vou te dizer bem que Deus, os espíritos bons, eles não habitam em ambiente sujo. É fato. Não tem para onde você correr. Você diz assim, Deus habita em mim. Vamos ver como que está a tua casa espiritual. A tua casa espiritual, tu tem feito essa limpeza diária que tu necessita fazer? Porque tem gente que abre a boca para dizer que tem Deus e que Deus habita nelas,
mas são pessoas que carregam uma sujeira dentro de si muito grande. E Deus, ele não se contradiz em momento nenhum. Deus, ele não habita em lugares sujos. Espíritos ruins é que habitam em lugares imundos. Lá na Bíblia relata que quando Jesus foi expulsar um demônio de alguém que estava endemoniado, aquele demônio saiu do corpo daquele homem e foi habitar nos porcos. Aquela parábola quer dizer que demônios é um ambiente, é um ser sujo. E ele só habita em lugares imundos. E não venha me dizer que tu com uma pessoa cheia de mágoa, de rancor, Deus está no teu coração. Não está, pode até estar de uma maneira ilusória, mas Deus, ele não faz morada aí. Ele pode estar no teu mental, mas Deus não tem feito morada no teu coração. Sabe por quê? Porque Deus, ele não habita em lugares imundos, lugares sujos. Assim também é a minha casa física. Tem gente que diz assim, Deus está aqui no meu lar, Deus, os espíritos bons estão no meu lar. A casa é uma imundície só. Eu duvido se está, não está. Então você pode ver, a pessoa quanto mais rica, mais limpa ela é. Tu sente uma paz, um ambiente aconchegante. Agora tem pessoas que não dá conta nem de limpar a casa que vive. Eu estou falando da casa física, no teu lar. E muitas das vezes não. A casa que vivemos somos reflexo de como somos por dentro. Tem pessoas que não conseguem organizar nem o que está à sua volta. Imagine aquilo que ele não consegue ver. Então há uma necessidade aqui, queridos, de nos limpar, porque enquanto nos limpar, Deus não está conosco. Há uma falsa ilusão aqui de que Deus caminha conosco, sendo que estamos sujos por dentro. Precisamos nos limpar porque Deus faça morada em nosso coração. Ou permitir que ele nos ajude a fazer essa limpeza. Muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.